gravando bastante. Tá, então vamos tirar os fones, tá? Acabar com isso. Aí vai pôr para gravar, Karina? Seu microfone está... Estão me ouvindo? Beleza. Eu tô por hora sozinha, então vou poder falar à vontade. Já deu 8 horas. Agora sim. Agora sim? Maravilha. Então, o que a tia estava falando para vocês é o seguinte: eu vou abrir para a gente dialogar, para vocês trazerem o que viram, e aí a gente vai fazer a nossa aula do nosso estilo, tá? Mas o que eu quero trazer para dar um pano de fundo é que muitas das coisas que foram apontadas pela professora Maria da Graça como tendo sido uma prática nossa do passado, essas coisas, ainda hoje, nós vimos nossos colegas atuando assim, nós mesmos, o tempo todo, somos atravessados por essa força que nos convida a ficar num lugar confortável, no sentido de que a gente tem técnica, a gente tem teoria, e qualquer situação que surgir, eu vou analisar com a minha técnica e com a minha teoria. Como se nós pudéssemos ter essa asepsia em face das pessoas, tá? Como se fosse como fazer um exame de sangue, que eu vou tirar o sangue, medir todas as substâncias que eu queira medir, e aquilo vai ser um método sempre igual para qualquer sangue no mundo, né? E não. Eu não posso olhar para todas as realidades com os mesmos parâmetros. Eu não posso olhar para uma pessoa que chega para mim em sofrimento, começaram os livros, em sofrimento psíquico. Opa, não é esse aqui. Cadê meu DSM? Gente, nunca se relacionem com outros psicólogos. Não casem, não namorem com outros psicólogos. Os livros de vocês vão sumir. Quando vocês precisarem, vocês vão perceber que está no escritório do amor de vocês. Não façam isso, tá? Mas eu ia pegar um DSM agora na mão. Ia dizer, né, que chegar... Vamos pensar uma coisa. Eu cheguei numa clínica particular, fui contratada por um colega psiquiatra para fazer avaliações psicodinâmicas. Então, ele atende os casos, faz as prescrições e encaminha para mim para eu fazer um psicodiagnóstico. Um psicodiagnóstico. Instrumento nosso, né, da nossa prática. Então, eu chego nessa clínica que fica no Leblon, no Rio de Janeiro, lá onde acontecem as novelas do Manuel Carlos. Aliás, um lugar muito agradável, não posso deixar de falar. Aí você chega no Leblon, na clínica, e começa a fazer as avaliações, vai levar dias, são várias avaliações de psicodiagnóstico, e você entrega o seu laudo, o colega que vai fazer uso dentro da terapêutica dele. Agora eu chego numa clínica, eu chego num CAPS, tá bom? Lá na Rocinha, tá? Tem um CAPS dentro do vasto território da comunidade da Rocinha. Aliás, tem vários, né? Mas digamos que eu vá a um e a minha função seja a mesma, né? Fazer psicodiagnósticos para ofertar aquele meu saber para um colega psicólogo que vai, então, dar seguimento na terapêutica dos casos. Eu vou conseguir pegar os mesmos instrumentais, os mesmos, né, e fazer uma avaliação. Eu vou ter diagnósticos, eu vou chegar, em alguns casos, a poder aferir um CID, eu vou poder... Vocês concordam comigo que, embora eu use o mesmo manual classificatório diagnóstico, né, o DSM e o CID, que são universais, né? Eles são mundiais, eles valem no mundo inteiro. Vocês concordam que dentro de uma mesma cidade, a cidade do Rio de Janeiro, eu tenho a mesma atividade do psicólogo, porém em territórios diferentes? Bom, o que há de diferente aí, né? Os contextos sociais, a história das populações que moram nesses territórios. E essa história, não só do indivíduo, mas também da população daqueles territórios, ela interage, interfere, constitui os sujeitos.
certo? Isso somos seres sociais, embora sejamos indivíduos, porque nós temos um corpo único, nossa psique, nossas questões, nós somos seres absolutamente entrecortados pelas relações sociais. Sociais, históricas, né? Historicamente, o que viveram as pessoas daquele território A e daquele território B, né? Vamos esquecer aqui que qualquer valoração de melhor ou pior, de certo ou errado, e vamos, nesse aspecto, enxergar sociedade, contexto social e história desses dois contextos. Então, quando no nosso livro nós temos a crítica à atuação da psicologia, única e exclusivamente métrica, asséptica, né? Classificatória, no sentido de que, nesse recorte histórico que a professora Maria da Graça nos traz, e vamos falar aí inicialmente de 1900 a 1970, tá? Inserindo aí o ano em que a nossa profissão foi reconhecida no Ministério do Trabalho, recebida no Brasil e registrada. A crítica diz respeito a este período, onde predominava esse olhar de que, independente de onde eu estivesse, a psicologia era universal. Olha a ideia da universalidade. Pense bem no DSM, no CID, e pense nesse exemplo que a professora deu. Em tese, qualquer profissional do mundo pode se utilizar desses dois instrumentos, ter rigor científico, sim, porque eles são validados no nosso território, mas olha um universo de informações que eu deixaria de considerar. Certo? Beleza? Pode falar, Ju. Eu ia perguntar se a ideia que você está dizendo é como se a gente fosse com um método, mas tendo que levar em conta todas as variâncias que tem dentro daquilo que está sendo olhado, né? Cada lugar com a sua peculiaridade ali. Sim, Cada sim. Com a sua história também, né? Sim. Uhum. Tá? A história dos territórios, dos povos, da sociedade, nos fala de onde vieram para chegar no momento atual. E aí a gente olha aquele contexto social, no momento atual, se aproxima dele, entende ele, reflete sobre ele, e parte do entendimento do aqui e agora que eu vou ter sobre ele, vai buscar essas âncoras lançadas lá no passado, na história daquele território, daquele grupo social. Não sei se vocês gostam, eu adoro esse filme, Cidade de Deus, tá? Eu acho, hoje eu tô horrível, hoje eu me arrepio com tudo. Já comecei o dia me emocionando até com um filme que eu gosto, tá? Cidade de Deus, gente, é um primor aquele filme, eu adoro ele, né? E ele mostra lá no inicinho do filme o nascimento de o que é hoje uma favela, uma grande favela, mas ele mostra o nascimento, quando os meninos, as casas ainda são térreas, né? E os meninos furtam do caminhão de gás os botijões de gás para pegar para sua família, mas para dar para a comunidade. Olha o gás de graça, né? E ali, esse filme vai trazendo, através do olhar para os delitos cometidos por aqueles jovens, aliás, um brilhante estímulo para a gente estudar política de segurança pública, tá? Cidade de Deus e Elite da Tropa de Elite, o filme chama Tropa de Elite. Quando a gente for olhar a segurança pública, eu quero ter tempo de olhar polícias com vocês. É por isso que eu vou fazer uma proposta. Nós vamos ver semana que vem a segunda parte desse livro. Nós vamos ver uma aula só com necropolítica, que eu acho que vocês tendo lido, tendo estudado, e a gente fazer um seminário pontuando os principais tópicos, com 3 horas para a gente fazer isso, eu acho que a gente consegue passear bem pela necropolítica, porque vocês já vão ter feito um trabalho, vocês vão ter fixado bem aquele conteúdo, né? E eu já quero começar em B2 algumas políticas públicas já práticas, pelo menos a política de assistência social. Eu quero começar por ela, tá?
porque eu quero ver se eu consigo trazer segurança pública para vocês. Mas, sobretudo, o estudo dos funcionamentos das polícias, tá? Inclusive com a história da polícia no mundo. Vocês sabem que a professora é especialista em segurança pública, eu gosto bastante de estudar essa temática. Agora, na defensoria, que, ó, não, vamos ter que suprimir isso no vídeo. A gente vai ter um projeto bem bonito com a Guarda Municipal. A gente está dialogando com a Guarda, justamente no sentido de dialogar com a polícia, com as polícias sobre direitos humanos, tá? Entender essa lógica do policiamento comunitário, que é um policiamento que se coloca ao lado da população nos territórios, tá? Mas a gente vai chegar lá. Então, por que esse filme é bonito? Porque ele mostra esse nascer, desenvolver, não só de uma favela, mas também do quanto a natureza dos crimes cometidos vai ficando cada vez mais cruel, desvinculada. O porquê do crime, aquele crime romântico, aspas, né? De roubar o botijão de gás, levar para sua casa, porque é necessidade, mas distribuir para a molecada, leva para tua mãe, né? Saquear lá um caminhão que está levando frutas, né? É diferente da última cena do filme, em que meninos com 9, 10 anos de idade exterminam a sangue frio o chefe do tráfico do morro. Quer dizer, é totalmente diferente, né? E aí nós vamos fazer esse olhar. Provavelmente eu vou puxar esses 2 filmes para a gente assistir e pegar a teoria e fazer um grande bate-papo sobre elementos que estão neles, tá? E Tropa de Elite. Aliás, eu vou indicar que vocês leiam o livro Elite da Tropa, não sei onde é que tá, que é escrito pelo cara, o Rodrigo Pimentel, que é, se eu não me engano, o Rodrigo é o Capitão Nascimento, e o Luiz Eduardo Soares, que é, na minha opinião, um dos maiores estudiosos de segurança pública do Brasil. Luiz Eduardo Soares, que foi secretário de Segurança Pública no Rio de Janeiro e precisou se exilar, se esconder, na verdade, em Londres, porque ele chegou no Rio, segurança pública, ele começou a descobrir tanta coisa das polícias que ele precisou se esconder pelo risco de morte e ficou afastado muitos anos. Já faz tempo agora que o Luiz Eduardo Soares está no Brasil. Então, o livro Elite da Tropa, eu acho ele um excelente livro. E vocês vão perceber a diferença do livro aqui, pro filme. Ele está nos livros que faz tempo que eu não leio. Ó, Elite da Tropa, tá? Ele tem... vamos pensar que o livro tem dividido em 3 partes. 2 partes são escritas por PMs e o Rodrigo Pimentel, que é um PM que está na reserva já, né? Eu acho que ele saiu, na verdade, da corporação. Um outro PM que escreve e, por fim, o Luiz Eduardo Soares escreve sobre a experiência dele como secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Pode falar, Ju. Não, eu ia perguntar se você leu o livro da Cidade de Deus, que esses dias eu estava ouvindo algo falando sobre vergonha, né, do porquê sentimos vergonha e tal, e aí o pessoal, é um podcast, e ele começa falando do livro, a questão eu acho que é o Foguetinho, que é o personagem do livro da Cidade de Deus, e aí por fim eu acabei ouvindo, e aí eu chamei meu filho para assistir Cidade de Deus, e fizemos essa emenda aí, né, de Cidade de Deus e Tropa de Elite. Eu estava conversando com ele a respeito. Legal. E aí eu queria saber se alguém aí leu o livro Cidade de Deus e se ele aparentemente parece ser bem diferente do livro, do filme, né, e até algumas narrativas aí da questão da construção de um personagem ali, né, o livro eu não li, né? Eu li o Tropa de Elite, Elite da Tropa, né? E tem outros, tem Cabeça de Porco também, que é do MV Bill, né? Acho que o Ataíde tá também. Cabeça de Porco é muito legal, fala da vivência nas quebradas, nas favelas.
que é um livro excelente para se ler também, para ter, um livro bacana de ter, sabe? Falando toda essa história da criminalidade versus polícia, o que existe aí, e que tem um elemento muito comum, que é olhar o contexto e entender por que a gente produz um grupo que precisa e que estará excluído. E aí é evidente que esse tipo de teoria vem ao encontro do que a gente vê em necropolítica, né? E aí a gente vai ver a mão do Estado agora matando, né? Ou se omitindo, que também é uma maneira de matar. É uma maneira de dizer seja o que Deus quiser, certo? E aí, meus amores, vamos lá. O que vocês acharam do texto? O que vocês entendem que são elementos interessantes de a gente apontar? Aberto o microfone para as participações da turma. Gostaram? Não gostaram? Ele é um pouquinho mais árido, a primeira parte é um pouquinho mais árida do que a segunda, né? E aí? Eu achei uma leitura bem interessante e eu lembrei bastante das aulas da Patrícia. Acho que todo mundo aqui teve Psicologia, Ciência e Produção com ela e fez um link bem legal, que ele começa falando da história. Olhou e falou assim, acho que a... Tá cortando minha voz? Não, mas agora... acho que eu vou ter que pegar... Agora voltou. E nós, como categoria, a gente olhou que não dava mais para se importar uma... Para a exploração, não era atendida as demandas com essa psicologia de Wundt, de Titchener, né, que eles queriam toda uma psicologia funcionalista, eles queriam, inclusive, eles traziam o positivismo do Kant, né, então eles tinham essa base. Para nós isso não servia, porque como nós somos fundados na exploração, então nós precisávamos de políticas públicas. Se a gente for pensar no início, nós éramos um país que passou por 400 anos de escravidão. E aí a gente vem com uma psicologia mais elitista, que atende consultório. Então, assim, quem ia ter acesso a isso? Então, antes da gente, vamos falar assim, pensar numa psicologia com teorias e técnicas, a gente tinha que pensar numa psicologia que atendesse as pessoas. E eu, pelo menos, fiz bastante link. Inclusive, um mencionado no texto é o Pedrinho... Guareschi. É o Pedrinho. Isso. Guareschi. E a também falou bastante sobre ele, que foi um dos militantes da BRAPS, um dos primeiros ali que estava junto com a Silvia Lani, com a Ana Bock também. Então, assim, eu acho que... também. Isso, a divisão de águas dentro da psicologia foi isso. Não dá mais para importar a psicologia. A gente precisa começar a fazer o saber psicológico aqui dentro. O que é nosso? A gente usar a nossa essência, a nossa raiz. Porque só assim a gente vai ter uma psicologia voltada para o povo brasileiro, e aí não só voltada ao povo brasileiro, como às suas necessidades. O áudio da Marta, assim, ó, deixa a gente no nervo, né, gente? Ô, Marta, o seu áudio deixa a gente no nervo. A gente tá aqui empolgado com o que você tá falando, aqui um pouquinho... A gente... Eu vou pegar o fone, acho que vai ficar melhor. Tá parecendo aquelas questões de completar, assim. Isso, complete. Karina, eu só vou completar um pouquinho o que a Marta disse com relação a fazer uma política nossa, né? Mas eu acho que o que a gente esbarra também, a gente esbarra na questão da identidade como nação, como sociedade, né? A gente não tem isso constituído ainda de uma maneira assim, no cerne, né? A gente importa tudo, cultura, a gente importa desejo, né? A gente importa questões. A gente faz sempre esse comparativo. A maioria das coisas das conversas que a gente ouve é sempre para comparação com os Estados Unidos, né? A gente compara a nossa cultura, a nossa maneira de pensar, de agir, muito forte com os americanos, né? E a gente esquece da nossa sociedade, da nossa história, né? E mais uma vez eu reforço o quanto é que o brasileiro conhece da própria história, né? Eu acho que é muito pouco. Então, quando você fala de uma psicologia brasileira, a gente tinha que conhecer verdadeiramente nossa história, nossa Constituição, para daí pensar, olhar, né? Porque a gente esbarra ainda nas questões de racismo.
uma grande maioria acredito que ainda não exista, que não tem, que é só deixar de falar que passa, que a gente, né? Então, ainda a gente tem muito, muito como aprender ainda com a nossa história, para depois pensar numa política assim, concisa, né? Robusta, uma psicologia brasileira robusta. Acho que a Marta traz uma expressão bem interessante, né? Somos fundados na exploração. Nós somos uma nação que, não sei vocês, assim, mas eu venho de uma educação onde a gente é levado a acreditar que os exploradores europeus fizeram um bem para nós quando chegaram aqui e usurparam nossa terra, exploraram os donos da terra, e historicamente fazemos isso até hoje, né? É como se, de uma certa forma, o Brasil odiasse o Brasil de verdade. O Brasil de verdade é o Brasil indígena, o Brasil fundado, o Brasil que nasce, que passa a existir, é um Brasil indígena. Então, se a gente cresce enquanto nação com a ideia de que nós fomos salvos da selvageria quando os europeus chegaram aqui e passaram a explorar, a gente olha para aquilo que vem de fora, América do Norte, mas muito Europa também, e pensa, o bom está lá fora, né? E a psicologia enquanto ciência, ela também vem, como a Marta fala, ela faz esse movimento de importação de uma ciência que pouco fala da nossa realidade. Se eu olhar para essa ciência, como no exemplo do DSM e do CID, e do psicodiagnóstico nesses dois territórios específicos, eu vou perceber que é muito semelhante, né? Então, o brasileiro, que o Nelson Rodrigues chamava de a síndrome do vira-lata, o brasileiro acha que o bom vem de fora, porque a gente foi educado para entender que o bom está lá fora, que o que presta está lá fora. Nós pagamos pau para os gaúchos, os catarinenses e os paranaenses porque foram colonizados potentemente pelos europeus. Ai, o Sul Maravilha, o não sei o que, não é bosta nenhuma, é um lugar extremamente preconceituoso, rígido, sobretudo no atual momento da história. E falo que eu sou de lá, né? Então, o choque de você viver uma realidade mais plural, por mais que haja muita discriminação e desigualdade nos acessos, é muito grande, né? Porque no estado de São Paulo, especialmente, né, que é o que eu posso falar mais, por mais que nós tenhamos as mazelas estruturais da questão de classe, do racismo e tudo mais, vocês podem ter certeza que ainda assim tem impactos menos nefastos e menos descarados do que o que a gente lida nessa região que eu citei, tá? Enfim, mas isso aí é outra história. Vamos adiante, pessoal. Vamos lá. Que mais? Obrigada, viu, Lucélia? É Lucélia, né? Porque aparece um nome aqui, aparece outro nome. Lucélia e Patrício, né, Lucélia? Sou eu, é isso mesmo. Maravilha. Maravilha. Quem mais? E aí, Martinha, consertou seu fone? Pegou seu fone? Não, professora. Oi, pode falar. Lendo os textos... Karina, então vou ligar a câmera, mas a gente vai se falando. Lendo os textos, eu descobri o quanto eu era ignorante nesse assunto. Eu fiz Química e Pedagogia, né? Estudei um pouco sobre a educação, mas eu estou ficando chocada, né? Quero me atualizar, porque o quanto que eu usei fala elitista, ignorante, eu estava com uma coisa dentro de mim que não é real. Então, para mim, assim, está mexendo muito mais comigo do que com a parte externa, por enquanto. Eu vou ter que saber lidar com isso, né? Saber me recompor para poder dar opiniões, entender. É bem bacana. Legal, que interessante isso, Giovana. Interessante, porque, de fato, a gente lida com aquilo que mais tem contato na nossa experiência de vida, né? Então, a gente vai ter familiaridade, como diria a teoria da Gestalt, a nossa tendência é completar aquilo que nos falta com o que nos parece mais
mais conhecido, né? Então a gente vai olhar para o mundo e vai pensar o mundo e completar aquilo que a gente precisa dar conta por similaridade, por proximidade com aquilo que a gente viveu. Trocando em miúdos, a gente vai olhar para o mundo com o olhar e com as lentes que foram nos constituindo, né? Então, por vezes, a gente toma contato com os conteúdos e eles desacomodam um próprio modo de ser no mundo, né? Estar no mundo. E eu imagino que seja um pouco disso que você está falando, dessa desacomodação. Peraí, se você um dia pensou sobre isso, você pensou num nível mais superficial. Você não chegou a entender exatamente o que a gente quer dizer com essas expressões, né? Imagino que seja isso que você quer dizer, né? E aí eu compartilho com você dessa mesma vivência. Claro, eu me lembro de como eu pensava essas questões no tempo da graduação, lá em 94, 95. Eu conseguia, e eu tive bastante psicologia social na graduação, mas eu não conseguia, eu achava chato, porque o que eu queria era fazer aquela psicologia de consultório, que quando eu pensava no ensino médio que eu queria ser, não que essa psicologia não seja bacana, não seja extremamente útil, mas eu só pensava nela, era essa visão massificada que se tinha, né? E única. A gente não tinha esse olhar disseminado. E olha que eu estou falando de 20 anos atrás. Os nossos autores fazem um recorte de 100 anos para trás, 100 e poucos anos para trás, né? E eu falo de ali, 94, quando eu entrei na faculdade. A gente ainda entrava querendo muito uma psicologia de consultório com pacientes que pudessem nos manter, né? Com um valor que só poucos poderiam pagar. E isso era o que todo mundo queria. Poucos de nós queriam deixar a ideia do quanto eu teria de rendimentos de lado, que pode chegar naquele valor sim, dependendo se você concursa numa política pública, você pode ter um excelente salário, com estabilidade, com os vencimentos dentro daquilo que você precisa para viver em dignidade, dentro do que você entende como dignidade, né? Mas a psicologia não estava acessível como está hoje. Ela não era acessível como é hoje, né? Eu acho que a gente ir para esses lugares e aproximar das pessoas exigiu uma nova psicologia, que é o que o texto nos fala. Chega um momento, né, e é bem ali naquele período de 81 e 88, né? Historicamente, o Brasil estava fervilhando. As pessoas queriam uma Constituição democrática. A gente vivia tanta exclusão e tanta desigualdade instituída, prevista nas nossas normas principais, como parâmetro de vida para o povo, emanando de um Estado, né, populista num certo período da história, que queria saber do avanço da industrialização em detrimento das vidas das pessoas, ou seja, nós precisamos dar vazão para o milagre econômico da industrialização no Brasil, no início do século XX, e quem não estiver apto para participar desse momento, desse status quo da época, também não vai ter suporte do Estado, né? Para suas especificidades de necessidade, né? Porque o Estado não estava interessado em políticas sociais que tentam diminuir a desigualdade entre as pessoas e oferecer um estado de bem-estar social, ou seja, acessos específicos a serviços e políticas públicas que promovem um bem viver, um viver com melhor qualidade de habitação, de alimentação, de saneamento, de educação, de saúde, de organização do contexto social, das vidas em comunidade. O Estado não queria saber disso, porque quem atrapalhasse o milagre da industrialização ficaria à margem, havendo aí as instituições totais, como os manicômios, as prisões, né? Esse lugar onde a gente depositava essa massa de pessoas que não contribuíam para o milagre da industrialização no Brasil. Isso nas primeiras décadas, né? Evidentemente que na década de 60, a gente tem ali o golpe militar, 64, né? E aí a gente passa a viver numa outra lógica de usurpação, que é a repressão
a todo aquele que, de alguma forma, não coadunar com o status quo, com o poder vigente, que era do militarismo, que era da obediência, sem crítica e sem questionamento, né? E aqueles que se sentissem não amparados por aquele Estado, eles também não podiam reclamar. E os profissionais que, de alguma forma, atentassem contra esse Estado, ou seja, fomentassem crítica, conhecimento, aproximação do povo, eles também seriam inimigos do Estado no período do regime militar, tá? Então, veja, isso foi ontem em termos históricos, né? Se a gente pensar que em 1988, com a Constituição, é que a gente tem uma grande transformação, onde a gente tinha muito menos amparo e atendimento às necessidades amplas da população. Esse período que os congressos da Abrapso acontecem, 81 e 88, a psicologia social brasileira estava fervilhando, denunciando, trazendo suas práticas e mostrando, olha só, existe uma outra possibilidade da psicologia estar com a polis, estar com as pessoas. Existe uma outra política para a nossa psicologia, muito mais próxima da realidade das pessoas, todas as pessoas, não só aquelas que possam pagar. Clínica, né? A nossa prática na clínica era uma prática individualizada, centrada no indivíduo, asséptica em relação às influências das convivências sociais, do lugar na sociedade de classes que a pessoa ocupasse, né? A psicologia do DSM se de 10 em qualquer lugar do mundo. Aqui em 81 e 88, isso já está explodindo de que não dá mais. Combinando com o momento histórico da nação, em que os movimentos sociais, a sociedade civil organizada, os cidadãos comuns estavam movimentando muito para participar da construção de uma Constituição que vai contemplar nas suas normativas muitas lacunas que o Estado brasileiro não estava interessado, né? Não entendia como interessante. Na verdade, entendia políticas sociais como despesa, um gasto desnecessário, tá? Então, investir na melhoria das vidas das populações mais vulneráveis, a questão de classe que o Castel nos fala é dizer o seguinte, vou tentar ser simplista. Uma sociedade capitalista, a gente sempre vai ter, imagino que a Paty falou muito disso com vocês, mas uma sociedade capitalista, a gente sempre vai ter uma grande quantidade da população que vai estar à margem desse sistema. Então, quando a gente diz assim, regulação da vida das pessoas, ou pelo Estado, ou pelo capital, né? Isso é uma grande questão neoliberal. Vamos deixa a economia regular a vida das pessoas, porque se a gente aquece a indústria, a empresa gera emprego, as pessoas se empregam, ganham seu dinheiro e conseguem prover uma vida boa e confortável. Gente, em tese, isso é lindo. Eu compraria essa ideia agora. É pragmática, né? Não tem frescura, não tem detalhes. É uma ideia ascética. Só que não. Ela não funciona assim. Nós sabemos historicamente, não é porque a gente acha, não é um delírio dos comunistas. Isso é uma questão posta mundialmente. Quando a gente para estudar as sociedades mundo afora e as realidades historicamente, a gente vê que sociedades que ficam sendo reguladas predominantemente pelas relações de mercado, elas têm uma grande base dessa população que não vai conseguir jogar esse jogo. Então, a grande crítica é a uma lógica que diz assim, se tiver emprego, as pessoas vão trabalhar, e trabalhando vão ganhar dinheiro, mas existe uma grande parcela que não vai conseguir entrar nesse jogo, até porque não vai ter vaga para todo mundo, e até porque tem muitas pessoas que não terão as condições necessárias, terão vulnerabilidades, e precisarão ser amparadas nas suas vulnerabilidades, nas especificidades das suas vidas. Não é justo que eu dê o mesmo tamanho de caixote para meninos de tamanho diferente enxergarem por sobre um muro do mesmo tamanho.
que é aquela imagem que eu gosto que vocês construam, né? Que rola pela internet. Um muro, 3 meninos de alturas diferentes e caixotes de alturas diferentes, conforme a necessidade de cada um. Se eu der o mesmo tamanho de caixote, tem gente que vai ficar de olho pro muro, né? Tem gente que vai enxergar pouquinho por sobre o muro e o outro que vai estar tranquilão, inclusive até se escorando no muro, né? Para ver o jogo de futebol. Então, na verdade, o que a psicologia faz nesse período aí nos congressos da Abraços é denunciar tudo isso e já falar das práticas que vão contra essa hegemonia, né? Que dizem assim, a gente pode se aproximar dessas pessoas, dessa grande massa de população que não é alcançada pelo suporte à estrutura do Estado, na verdade, responsabilidade do Estado, né? Responsabilidade do Estado. E aí, quando a gente pensa nessa lógica de regulação neoliberal, é Estado mínimo, tá, gente? É a gente deixar as relações de mercado regerem as relações sociais. E sabemos que isso, de fato, no fim das contas, não se dá assim. A gente precisa investir em políticas sociais para diminuir, para aumentar o tamanho do caixote do menino menor, tá certo? Para enxergar por cima do muro. Ok? Pode falar, Mônica. Tem a Mônica e tem mais uma pessoa. Deixa eu ver aqui quem é. Bom dia. Bom dia, Mônica. Pode falar. Professora, é só uma... É que eu fiquei pensando, né, que você estava falando dessa questão, né, de quem não se enquadrava naquela parte ali da... Quem não contribuía, né, com a questão da industrialização e tal, ficava à margem, né? E aí eu estava pensando assim, né, nos dias atuais, né, que isso ainda acontece, obviamente. Claro que uma aparência mais disfarçada, mas acontece. E aí eu fiquei pensando também naquele que é a maioria, né, que tenta se enquadrar, tentando buscar, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, comprar um iPhone. Então, eu não tenho, às vezes, uma casa com o mínimo que eu preciso para ter uma segurança ou um conforto, mas eu preciso mostrar para o outro que eu estou com um iPhone para me sentir igual, né? Para me sentir inserido, né? Então, assim, é interessante porque a venda dessa ideia de que para você pertencer a algo, você tem que ter algo, né? E sendo mais direta, talvez algo que simbolize algo mais elitista, não sei se seria correto colocar assim, mas não, eu preciso me sentir parte dessa sociedade. Então, quando eu quero me sentir parte dessa sociedade, então eu já estou à margem da sociedade, de uma certa forma. Então, eu já não sou naturalmente parte da sociedade. Então, eu preciso adquirir ou me condicionar a algo para pertencer à sociedade, quando, na verdade, já deveria ser algo natural, né? Somos a sociedade. Então, é interessante que hoje a gente vê cada vez mais essa luta, né, acirrada de trabalhar e às vezes a pessoa até esquece de lutar pelos direitos dela, porque ela foca só em adquirir, porque ela acha que adquirindo ela já vai se sentir parte, e não é isso, né? A luta deveria ser para ter o básico, para ter uma vida digna, né? Enfim, não sei se eu consegui explanar assim de uma forma, não sei se deu para captar o que eu estava falando. Não, sim, mas e outra coisa, Mônica, na verdade, faz parte desse jogo da sociedade de capital que a gente deseje consumir. É evidente, nós temos autores contemporâneos que falam da sociedade do consumo e do quanto, para eu me sentir pertencendo a um determinado espaço, eu preciso ter para ser, né? E daí muitos autores que estudam os movimentos de crime organizado, né? Principalmente os movimentos de crime organizado que envolvem jovens, né? E adolescentes, é justamente uma sociedade que cria a necessidade do consumo, né? Para manter essa estrutura toda atrelada a comprar o último iPhone que saiu. Você comprou ontem, o de ontem está obsoleto e o de hoje é o... Mas aí nós estamos falando já de iPhone. Eu estou falando
também do iPhone, também, mas a gente está falando aqui nesse período de recorte de tempo de não ter nem saneamento, de não ter nem o que comer, de não ter nem suporte para se manter vivo quando adoece, né? E de quando tenta se questionar ou trazer o Estado às necessidades, se é perseguido e é um inimigo do Estado, porque você está indo contra, todo mundo está querendo evoluir, industrializar, crescer, mas eu não consigo jogar esse jogo. Me falta educação para acessar emprego, me falta comida para me manter vivo, me falta saúde para não adoecer numa casa que o esgoto passa por baixo dela e na porta. Me falta uma casa e uma creche para não precisar amarrar os meus filhos na mesa, para não perdê-los, como fala Ana Bock na nossa Semana da Psicologia, né? Então, existem níveis de exclusão. E eu entendo que isso que você fala é muito interessante, e o Zygmunt Bauman fala sobre isso. Eu estava até procurando o livro dele aqui, que é A Sociedade do Consumo, tá? E o Bauman faz uma análise muito interessante, que a gente consome coisas e existem pessoas que consomem as coisas que não queremos mais, que consomem do lixo que produzimos, né? E aí, quando eu fiz o meu trabalho, o meu mestrado com população de rua, eu me utilizei desse texto do Bauman, né? Quem são os descartáveis contemporâneos, né? Pessoal, a gente tem uma fila de pessoas aí. Eu acho pela deixa eu ver aqui, ó, MR. Marília Toledo. Posso? Pode. Bom dia. Na verdade, eu estava pensando em duas coisas, né? Uma sobre tudo que está sendo falado agora, principalmente naquele ponto que você estava falando, né? Do Brasil, que foi colonizado por Portugal, né? Que a gente tem continuamos com essa visão de termos sido explorados e parece que tá tudo bem a gente ser explorado, né? Eu estava pensando outro dia, né? Que a pior coisa que pode acontecer com a gente durante a nossa vida é a gente não perceber a violência que a gente sofre, a gente não usufruir dos momentos de felicidade, mesmo que seja um momento simples, a gente não usufruir por não registrar aquilo como um momento feliz, por conta da gente ter essa ideia do que é uma felicidade, é isso, violência é aquilo, e de repente a gente vive violências que a gente não registra, como se a gente normalizasse violências, né? Então, por exemplo, pessoas que vivem em famílias que têm a violência como o principal ingrediente, né, ali, aquela criança ela vai viver achando que aquilo é o natural, né? E é uma situação muito triste, né, isso. E isso acontece em qualquer família, né, assim. E a segundo recorte que eu faria era sobre o texto, que eu também, assim, interessante que eu tinha uma sensação que hoje, né, das políticas públicas serem, assim, muito pequenas, sem muito efetividade, né, e de repente, lendo o texto, eu também, assim, eu sendo colocada, né, no contexto histórico, para mim foi muito interessante, importante perceber que realmente é uma luta que começou num período super difícil da ditadura, né, que toda essa construção da psicologia com as políticas públicas antes não existia, e quando eu pensei que nem existia, eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Uhum. Que tudo tem um começo, e realmente ainda as coisas não estão boas, mas de repente eu fiquei, mais, assim, de certa forma, feliz que existiu e existe essa luta, né? Uhum. Porque eu acho que a questão dos direitos humanos é o que mais grita, né? Sim, sim. Quando a gente fala de políticas sociais, políticas públicas, nós estamos falando de direitos humanos. A Maria da Graça, no final dessa primeira parte, ela fala sobre isso.
quando a psicologia vem ao encontro e consegue se inserir nas políticas públicas de uma outra maneira, né, não respondendo para a mão do Estado e controlando e classificando, a gente está falando de direitos humanos, né? E nunca não esqueçamos, a última versão do nosso Código de Ética, ela é toda ancorada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a responsabilidade política da psicologia enquanto profissão hoje é entender desse jogo de forças que impera na nossa sociedade. Mas, professora, eu não pretendo trabalhar com psicologia social, não pretendo trabalhar em políticas públicas. Tudo bem, mas as pessoas que você vai atender, digamos que a pessoa pretenda trabalhar só na clínica e individual, né? Tudo bem, toda essa realidade que a gente está falando aqui, ela entrecorta todas as pessoas, só que as pessoas vão estar em determinados lugares dentro dessa realidade. Então, pode ser que o seu paciente ou cliente, né, que chegue na clínica, não tenha privações potentes no acesso a serviços que são prestados publicamente. Mas o dia que ele tiver no sinal e um jovem, né, ou enfim, que seja um indivíduo adulto, encostar uma arma no vidro e dizer me passa tudo, aí a gente vai se dar conta, com um sentimento de indignação, de que existe algo que acontece na nossa sociedade, e que esse algo pode nos atingir, sim, de um jeito ou de outro, e que temos, enquanto cidadãos, responsabilidades em relação a isso. E enquanto psicólogos, é aqui que eu quero focar, responsabilidades no nosso fazer. A gente precisa ter clareza que essas forças existem, independente de em que lugar nós vamos atuar. Ah, eu vou trabalhar só na clínica privada, tudo bem, né? É uma atuação prevista, regulada, digna como qualquer outra, mas a gente não pode viver numa redoma como se o nosso mundo fosse um mundo só para um tipo de realidade. Porque as pessoas que sentarem na nossa frente em qualquer lugar vão trazer um universo de vivências, né? Bom, deixa eu ver aqui a ordem. A gente tinha, agora foi a Marília, eu acho que agora é a Marta. Deixa eu ver aqui. Isso. Depois a Ju. Juliana, a Ju ligou agora, Tá, pode falar. Eu acho que... Agora tá bom o meu áudio, né, cara? Tá sim. Eu acho que diante de tudo que a gente está vendo até agora, eu lembro de um paradigma que a gente estudou muito em desenvolvimento humano, que é biopsicossocial. Inclusive, eu coloquei isso no meu texto. Eu acho que a psicologia que a gente estava falando lá na época da ditadura e antes, era uma psicologia que pensava muito o psico e o bio. Então, ficava assim, na estrutura psicológica, como está a pessoa, ou no biológico, como ela está. Mas a gente esqueceu de inserir esse terceiro elemento, que é o social. Então, independente se a gente está em clínica, em escola, em CAPS, independente de onde a gente esteja, o nosso indivíduo, o indivíduo que nós vamos atender, que nós vamos trabalhar, ele é composto pelo biopsicossocial. E é isso que nós, como psis, não podemos perder da vista, que ele é biopsicossocial e que uma coisa não se desliga da outra. Uma coisa está interligada, é como se fosse um prisma mesmo, está tudo junto, tudo reflete uma mesma coisa. Então, a gente não pode desmembrar nada e levar em consideração uma. Nós temos que levar tudo interligado. E é esse olhar que acho que começa a ser construído nessa quebra, justamente esse terceiro elemento que faz toda a diferença, para a gente poder fechar a gestalt da pessoa que está ali na nossa frente. Ter essa sensibilidade. Ok. E quer ver? Deixa eu só falar uma questão antes de passar para os dois outros alunos que estão na fila. Vamos pensar fenômenos sociais? Vamos pensar fenômenos sociais que atingem as pessoas independente do lugar que estão na sociedade de classe? E vamos entender como esses fenômenos atingem a todos e podem ser trabalhados através de políticas públicas. Violência contra a mulher, violência contra a criança e adolescente. Esse é um elemento contra o idoso, né? Esse é um elemento de vulnerabilidade trabalhado e abordado em inúmeras políticas públicas sociais, né? É trabalhado enquanto fenômeno epidemiológico na saúde. A violência, ela é um fenômeno de saúde, porque ela gera todo um conjunto de mazelas no campo da saúde, né? Ela é um problema da política de assistir ao social, das relações no núcleo da família. A política de assistência trabalha
basicamente com a matriz sociofamiliar, que a gente chama, ou seja, quando a política de assistência trabalha, ela trabalha olhando para o núcleo da família, entendendo que o núcleo familiar, ele é instituição social, né? Aí compondo a socialização primária, e quando eu trabalho os indivíduos, eu atinjo os indivíduos, eu atinjo a todos, de uma forma sistêmica. Então, a política de assistência social trabalha o núcleo familiar e as pessoas na família, naquilo que tem de vulnerabilidade. Então, quando uma mulher... Vamos pegar o exemplo do menino Bernardo, tá? O menino Bernardo era um menino cuja família era de classe média alta. O menino sofria violências físicas e psicológicas, tortura, maus tratos, há anos. O menino foi sozinho até o Conselho Tutelar, Ministério Público, pedir suporte. Por que a família não foi alcançada? Né? Porque existem alguns mitos aí. Famílias com dinheiro não precisam de suporte, porque o dinheiro por si só extingue as vulnerabilidades. Então, aí eu quero trazer, não é o recorte hegemônico, né? Não é o grosso da população que atendemos quando vamos ao encontro nas comunidades, mas o que eu quero mostrar, vulnerabilidade social pode sobrepor a questão de classe. Quando eu falo de um menino, né, dentro da lógica da política da infância e juventude, e todas as políticas públicas que compõem a política de amparo à infância e juventude, que inclui saúde, educação, assistência, saneamento, transporte, lazer, cultura, uso do espaço urbano, e eu consigo ter uma criança vulnerável mesmo num lugar confortável dentro da sociedade de classe, né? Eu tenho mulheres espancadas, violentadas sexualmente pelos companheiros, enfim, que seja, né? E que podem estar em qualquer lugar no tecido da sociedade de classe. Então, existem fenômenos sociais que acessam independente do lugar na sociedade de classe. Mas existem uma potência gigantesca de fenômenos sociais que tem a ver com a ideia de pobreza multidimensional, que é pobreza não só falta de dinheiro. Então, procure depois no IPEA, tá? Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada, o conceito de pobreza multidimensional, que fala, ser pobre não é só não ter tanto de renda por dia, $1 por dia, que é um dos critérios para se medir pobreza, era $1 por dia, né? Quem vive com menos disso está no critério de pobreza. Mas no critério de pobreza multidimensional que o IPEA constrói, ele fala de precarização no acesso à educação, o que precariza o acesso ao emprego, o que precariza o acesso à renda, o que desemboca na pobreza, o que pode estar atrelado à falta de saneamento, à falta de acesso à saúde, falta de proteção à gestação e à infância, e aí vai trazendo, e também o critério de renda, que diz assim, ser pobre não é só não ter X de renda, mas é não ter acesso a vários serviços previstos, né? E a ironia, e aí eu coloco aí numa das lâminas, a ironia é viver numa sociedade pós-Constituição de 88, que é uma Constituição linda, a nossa Constituição é estudada mundo afora pela composição dela, né? Foi construída a várias mãos, num potente movimento, num levante social, em que a nossa categoria estava muito presente. A psicologia participou muito enquanto categoria do movimento de construção do texto constitucional, muito. Isso é uma das coisas muito bonitas da gente estudar, especificamente a participação da psicologia na construção da Constituição. Participamos da construção do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem 2 anos depois da Constituição. Participamos ativamente das políticas da infância, gente, muito potentemente. Tá? E de algumas políticas trabalhistas também, que falam da própria licença maternidade, licença paternidade, né? Dando fundamentação do porquê a gente protege o tecido social quando permite que as figuras parentais estejam com as crianças nos primeiros meses de vida, né? Olha só a psicologia contribuindo para a sociedade, né? E aí não é só a criança vulnerável do ponto de vista da pobreza, não, todas as crianças. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Evidente que existe uma parcela gigantesca que fica à margem da sociedade capital. Historicamente, uma sociedade
renegada, abandonada à sua sorte, porque atrapalhava o milagre do desenvolvimento industrial e atrapalhava o regime militar, porque evidenciava que era uma falácia, né? Uma falácia com opressão, né? Mas nós também temos vulnerabilidades sociais que transcendem a desigualdade de classes, né? Que aí são fenômenos que se estabelecem até por causa da nossa própria cultura instituída, né? Uma sociedade machista, estruturalmente, onde violar a mulher nos mais... Eu vou fazer uma palestra dia 25 de setembro, lá em Americana, na Câmara de Vereadores. Eles estão fazendo aí um evento que tem a ver... É para um grupo de doulas, né, que trabalham na rede pública e na rede privada, falando sobre os direitos da mulher. E aí, no dia 25 de setembro, às 2h30 da tarde, eu vou falar sobre violência obstétrica, né? O que é a violação da mulher em relação ao gestar, ao parir e ao maternar, né? Quer dizer, o que está envolvido, mas, sobretudo, no momento do parto, né? E daquilo que acompanha o pré-parto, parto e puerpério. Tecnicamente, puerpério, estado puerperal, aquele período até 45 dias pós-nascimento do bebê. Né? Tecnicamente, o estado puerperal é esse. Interessante, um período em que as mulheres, como um todo, independente do lugar na sociedade de classes, pode estar suscetível. Temos políticas públicas para esse período? Claro que temos. Né? Então, eu não sei se vai ser transmitido, mas se for transmitido, eu passo para vocês o link. Eu nem sei se vou ter que ir até lá ou se vai ser de casa, porque eu aceitei ontem esse evento. Mas acho que é interessante a gente perceber política pública, né? A gente sabe que as mulheres mais violadas no parto são as mulheres mais vulneráveis economicamente. Existem pesquisas que falam, inclusive, que a questão do racismo é potente aqui também, porque na nossa sociedade, racismo e desigualdade de classe está interligado no Brasil, né? A gente sabe que as mulheres pretas costumam, historicamente, receber menos anestesia. Por quê? Pela construção nesse imaginário de uma sociedade racista de que o corpo preto é mais forte. E quando eu digo que ele é mais forte, eu animalizo o corpo preto. Eu aproximo o corpo preto do animal de tração. Pensem, né? Pensem. Bem dentro dessa lógica da nossa história de ontem, da pessoa preta como um objeto, um bem do branco, né? Como as vacas e os cavalos no pasto. Inclusive, a escravização no Brasil teve todo esse contorno, né? Animalizante, desidentificador, aniquilador das identidades. Na verdade, se a gente for pensar no nosso país, nós temos séculos e séculos de aniquilamento de existências, começando pelos indígenas, passando pelas pessoas que foram aqui escravizadas, né? A gente só deu cota, sem reclamar, terra e condições para os imigrantes europeus, porque a gente queria branquear a nossa terra. Então, a gente deu um pedaço de terra, a gente deu um tanto de renda, a gente deu condições para que os brancos vindos da Europa, no início do século XX, se sentissem à vontade. Nós queremos a nossa terra cheia de vocês. Nós não queremos esses índios, esses pretos que estão por aí, nós queremos vocês, brancos, branquíssimos, né? Esses dias eu publiquei no meu Instagram um livro indicando aí um dos melhores livros para a gente falar de branquitude, tá? O lugar da raça branca na nossa sociedade, tá? Deem uma olhada lá depois, é branco, branquíssimo, encardido. Eu nunca sei falar o nome certo do livro, tá? Mas é isso, tá lá no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada, um livro acessível e muito interessante, tá? Vamos lá, quem mais quer falar, pessoal? Contribuições, vamos adiante. Bom dia, Karina. Juliana, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo sim, Juliana, pode falar. Bom, a cada fala aqui dos colegas a gente vai borbulhando, né? E a gente quer participar de tudo, mas a gente se segura. Mas eu acho que a cada texto vai ficando cada vez mais claro o quanto é importante mesmo a gente conhecer a nossa história. E tem algo que me choca muito.
eu ter passado tanto tempo dentro de sala de aula na minha infância e na minha adolescência, e a minha história, né, a história da minha sociedade nunca ter sido me apresentada da forma como esses textos têm sido, né? Conhecer tudo isso, a minha cultura, conhecer sobre a política. E aí a gente está inserido num contexto, pelo menos eu posso falar por mim, que é política, religião, futebol, a gente não se discute. E aí a gente aceita tudo que é vindo, né? A política, eles estão cuidando. Eles estão cuidando de mim, um dia eu vou aposentar e eu vou ter o meu dinheiro garantido. E isso, para mim, basta. E aí aqui, a cada fala, a cada texto, a gente vai fazendo tanta reflexão e parece que vai abrindo tanto, né, os nossos pensamentos. E aí, para mim, fica claro o quanto que é importante, que peso tem essa minha história, né? Essa coisa da gente valorizar o que é de fora, o quanto que está enraizado, o quanto que está na gente. E tudo isso vai mexendo, né? Vai desconstruindo essas crenças e o quanto que a gente tem evoluído do semestre passado para cá, o quanto que a gente evoluiu sobre o preconceito que a gente achava que a gente não tinha, e o quanto eu me vi preconceituosa. Mas eu tenho amizade com negro. Mas eu tenho... E aí isso a gente vai desconstruindo. Poxa, mas está na minha fala, está nas leis, está no modo como o hospital trata, está... E a gente vai ampliando isso, o quanto que isso é fenomenal. E uma das colegas até citou, nossa, eu não consigo ainda falar sobre o assunto, né? Estou me desconstruindo. E é isso, né? Para mim ficou claro, quanto mais eu conheço da minha história, quanto mais eu conheço sobre a política, mais eu consigo argumentar e mais eu consigo lutar pelos meus direitos. O quanto a gente sofreu para eu estar onde estou hoje. Porque hoje eu pago uma faculdade e eu tenho esse acesso. Mas quantas pessoas não conseguem? Quantas pessoas não chegam até aqui? E o quanto a gente não consegue, né, participar desse debate, participar dessa discussão, que é tão mais importante até do que só a teoria. Porque a teoria a gente tinha na escola, mas a gente tinha que decorar um texto à parte e fazer uma prova que a gente era avaliado. E a gente só tinha informação daquilo que é quadrada, né? A gente não faz na escola o que a gente está fazendo aqui. Então, para mim ficou claro o quanto que eu estou evoluindo. E agradeço a cada colaboração, porque a cada fala que para mim vai me desconstruindo e me fazendo uma nova pessoa, com novos pensamentos, novas reflexões. E aí eu saí daquela visão da clínica e eu estou ampliando, principalmente a clínica peripatética me abriu muito mais. E é isso. Né? Legal. A gente vai, que bom que vocês já passearam pela clínica peripatética do Lancet, porque quando a gente for ter saúde, né, vocês já vão partir de um patamar, a política de saúde, né, vocês, hoje eu tô que eu só me arrepio, a gente vai ter, eu me emociono, né, vou fazer o quê? Eu trabalho dando aula por isso, porque a aula me emociona, né? Quando vocês chegarem a ver essa política de saúde, vocês vão, nossa, olha, aqui tem Lancet, aqui tem, né? E tem, é legal. O que a gente quer enquanto professor no nosso curso? A gente quer que vocês consigam olhar para o mundo com crítica. Vocês vão trabalhar onde vocês quiserem trabalhar, né? Ninguém está dizendo que a clínica individual, particular, ela é ruim. A gente está dizendo que só ela, como um modelo único para a nossa profissão, ela não nos fala de tudo que devemos entender da nossa sociedade. E mesmo que a gente vá para esse modelo de atuação, a gente tem que entender esse contexto todo, porque essas vulnerabilidades sociais, elas vão chegar, inclusive, na clínica particular, né? Porque, de alguma forma, essa verdade da nossa sociedade, esse momento político, gestão da polis, do povo, da população, ela influencia a todos, independente do lugar. Evidentemente que há alguns muito mais e de uma forma muito mais potente do que há outros, né? Ok? Quem está na fila agora, eu acho que a gente tinha antes, quer ver? Peraí que eu já vou dizer. A gente tinha eu acho que, agora me confundi, Lucélia está há mais tempo. A Lucélia, depois a Bianca e a Giovana. O que eu vou colocar, Karina, é uma coisinha assim, eu vou ouvindo, né, e aí eu vou fazendo elencando com a arte, que eu gosto muito de música, e uma das colegas, eu não me lembro qual foi, se foi a Mônica,
que falou da questão desse desejo de possuir algo, está colocado aí, um iPhone, as modas, né, os modismos. Eu lembrei de uma música dos Engenheiros do Havaí, terceira pessoa do plural. E é muito boa essa música, ela coloca essas questões. E outra também, depois das demais falando, né, que passaram por algumas outros colegas, Selvagens, dos Paralamas. Essa, para mim, diz muito, diz tudo. Eu queria deixar aí para alguém, se o pessoal quisesse, dividir com o pessoal, né, essas duas músicas aí que são bem potentes e elas falam de uma realidade muito nossa. Deixa eu ver aqui. Eu estou abrindo terceira pessoa do plural, porque eu sou da terra desses casos. Sim, é maravilhosa essa música. A letra é fantástica, assim, né? Achei aqui, vamos ver. Leia para nós depois. Corrida para vender cigarro, cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse, tossir, cuspir, jogar para fora. Corrida para vender os carros, pneus, cerveja e gasolina. Cabeça para usar boné e professar a fé de quem patrocina. Né? Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar de rir, querem te fazer chorar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Corrida contra o relógio, silicone contra a gravidade, dedo no gatilho, velocidade. Quem mente antes diz a verdade. Meu Deus, é o nosso momento. Satisfação garantida, obsolência programada. Eles ganham a corrida antes mesmo da largada. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar de sede, querem te sedar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Vender, comprar, vedar os olhos, jogar a rede contra a parede, querem te deixar com sede, não querem nos deixar pensar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Excelente. Eu não me lembro dessa música. Nossa, essa música é muito bacana. E depois aí tem essa questão do cultural, aí os Selvagens, eu não sei quanto da maioria conhece, dessa do Paralamas, que aí também eu digo que é a cereja, né, do bolo. A gente já teve nos anos 80, 90 grandes bandas, né, e essa letra também enfim, diz muito da nossa sociedade. Enfim, era o que eu queria dividir. Eu acho que dentro de tudo que a gente está conversando aqui também uma outra reflexão sobre um outro olhar, nesse olhar da arte, da música. Sempre me toca, então eu vou... Perfeito, Zé. Arte é manifestação da subjetividade de quem cria e possibilidade de vivência de quem observa, mas totalmente peculiar, né? Quer dizer, o artista produz a arte, é uma projeção dele no mundo, e a gente, quando tem contato com a arte, tem a nossa projeção em face da arte do outro, que não é a arte do outro, mas é a nossa resposta à arte do outro. Né? A arte traz o sentir do mundo, o viver do mundo, né? E é um instrumento maravilhoso para tudo, inclusive para a gente vivenciar vida mental, psiquismo, falar de realidade, né? Maravilha, muito bacana mesmo, tá? Quem mais agora? Deixa eu ver aqui quem é que está na fila. Eu acho que agora foi a Lucélia, agora é a Bianca, né? Isso. Tá dando para me ouvir bem? Sim, sim. É que meu fone acabou a bateria. Primeiro eu queria falar que eu amo essa música, eu ouvi essa semana no carro. E realmente diz muito, né? É atemporal, diz muito também sobre o momento que a gente está vivendo, mas infelizmente diz muito sobre o que a gente já viveu também. E eu gostei muito de ler o texto. Eu estou entrando agora na psicologia, mas eu vi muito esse texto sobre subjetividade com o viés da educação, porque eu vim da pedagogia. E eu consegui ver, assim, muito como toda essa perspectiva influenciou na mudança da educação mesmo. Porque assim como existem psicologias
a educação também, que a gente conhece hoje, nem sempre foi assim, né? Passou por muita luta, passou por muita mudança. Então, na perspectiva da gente ver o aluno, né? Eu falo enquanto educadora porque eu estou começando a me construir enquanto psicóloga agora, né? Eu vejo bem no viés da educação. Então, como a gente começou a ver a institucionalização da educação e vendo a criança como uma folha em branco, né, a ser preenchida, não como um sujeito, uma perspectiva sócio-histórica. Então, com o decorrer, né, de estudo, de luta, de criação de documentos oficiais, do ECA, da Constituição, e de diversos outros documentos que vieram depois, como a gente passa a enxergar a criança não como um objeto, mas como um sujeito que traz consigo uma história, que está inserido numa sociedade e que eu consigo garantir esse direito da educação, que a educação está prevista na Constituição como direito, como eu consigo garantir esse direito inserindo a criança, né, partindo da sociedade, da realidade que ela está inserida. Então, hoje eu penso a garantia de direitos enquanto educadora, né, como eu consigo garantir esses direitos na escola para a criança, mas eu gostei muito de entender, a partir desse texto, como eu consigo garantir os direitos a partir da perspectiva da psicologia. Então, na escola, por exemplo, quando chega uma criança na minha turma, ou na escola mesmo, não só na minha turma, né, mas que essa criança está alimentada, essa criança tomou banho, que direitos, além da escola, estão sendo garantidos a essa criança? Sim. Então, mesmo quando eu trabalho em clínica, né, como você estava falando, existem os direitos que precisam ser assegurados a todos, mas de que forma eles são assegurados para todos, né? E nunca são da mesma forma. A gente consegue ver isso claramente. Os direitos são universais? São, mas eles não são garantidos da mesma forma. Exato. Mas os acessos não são universais, sim, embora em tese sejam, né? Sim. Então, eu gostei muito de ter essa visão, não só mais da educação, mas da perspectiva da psicologia, de como eu, enquanto profissional, consigo, não só como profissional, né, mas como pessoa inserida na mesma sociedade, mas como eu consigo garantir esses direitos agora em outra perspectiva. Então, eu gostei muito de refletir sobre isso. Achei muito bacana esse texto, principalmente para mim, que eu estou entrando agora no curso. Foi, assim, abriu muito minha visão para isso. Legal, Bianca. Legal. A pedagogia é uma ciência muito linda, né? Transformadora, ela pode ser transformadora, empoderadora, libertadora, ou ela pode ser segregadora, né? Estar a serviço de aceitar o status quo dominante, né? Ela é uma chave mestra que pode abrir qualquer porta, na verdade. Vai depender de como você usa essa chave mestra. E no nosso país, nos sobram grandes educadores e estudiosos, né, na questão educacional, nos sobram. Nós temos brilhantes educadores e estudiosos da questão educacional. O que nós não temos é vontade de fato, permitir que essa educação libertadora aconteça como lógica que o Estado promove. A gente tem ilhas de experiências lindas e libertárias, né? Não é a lógica toda de uma gestão de política pública, né? São oásis no deserto de uma educação que é feita para não gerar crítica, não gerar consciência, né? Aceitar que bom que os europeus vieram aqui nos salvar da selvageria que a gente vivia. Que bom que vieram os imigrantes italianos, alemães, poloneses, né? A gringaiada toda, porque a gente estava precisando tanto. Precisando do quê, gente? Precisando do quê? A gente estava precisando era olhar para quem morava aqui, inclusive aqueles que foram sequestrados e trazidos para cá à força, e minimamente tentar promover acessos e reparar as desigualdades históricas, né? Não, a gente preferiu criar
o eugenismo, para tentar branquear a população, né? A falácia não, né? A imposição da ideia de que a escravização foi excelente para o desenvolvimento da nação. A gente ouve isso ainda hoje, né? Ok? Beleza, Bianca, obrigada, tá? Karina, posso só citar uma coisa que eu lembrei? Claro. Que você disse de que forma, né, a pessoa tem acesso, né, o sujeito tem acesso aos direitos, me lembrou muito de Paulo Freire. Eu até pesquisei aqui para ler. Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social. Quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Excelente, excelente. É isso. As coisas não são tão simples quando querem que a gente acredite que são, né? E aí, quando a gente fala de educação, a gente... Claro, eu vou só lançar essa fagulha, depois a gente vai aprofundar mais, né? Mas qual é o foco em se dizer que a gente vai querer ter única e exclusivamente uma educação que prepara para trabalhar? Quando a gente vai afunilar um modelo de educação que desde as classes iniciais você já vai estudando só aquilo que você tem interesse. Quando a gente pega e faz todo um esforço de excluir disciplinas como história, sociologia, né, do currículo, né? O que a gente quer com isso, né? Só falta botar de novo, né? Como é que é? Educação moral e cívica, né? Eu tive aula de educação moral e cívica. Era, era, enfim. Tá? Eu acho que agora é a Giovana e depois a Marisete, tá? Que estão aí na ordem do dia. Rapidinho, a Bianca falou bastante do que eu queria falar sobre a educação, né? Que dentro da sala de aula, seja no estado ou no colégio, o professor ele tem esse poder, né? De desmontar, desconstruir, mas ele não tem acesso, ele não pode. Né? A gente é muito podada. Então, enquanto professora, eu tinha uma certa liberdade. Depois, enquanto coordenadora, eu perdi o gosto pela educação, porque daí eu era mandada. Né? Eu tinha que fazer aquilo, pronto, e acabou. Ou eu fazia, ou eu desistia. No caso, não que eu tenha desistido, eu deixei e fui procurar outros estudos. E falando da clínica peripatética, a Cláudia ontem nos passou para assistir o Holocausto. E eu nunca tive acesso, eu não sabia nem o que era. Tenho 50 anos e nunca tinha ouvido falar. Ouvi de Barbacena, tal, mas muito superficial. Chorei horrores, quase me afoguei em lágrimas aqui no quarto andar. E à noite eu convidei minha família para assistir. Meu esposo e minhas 2 filhas. E a sala ficou em luto, foi um silêncio. Ninguém comentou nada, ninguém falou nada. Eu até choro porque foi assim, a minha filha de 14 anos, ela foi dormir, falou tchau e foi dormir. Aí eu falei assim, será que eu tô certa de ter feito isso? Né? Porque foi chocante, todo mundo terminou, 1h e pouco, e ficou um trem vazio. Parece que nós estávamos numa estação na sala e todo mundo se dirigiu. Eu não sei o que vai acontecer hoje no almoço, mas eu sei que foi muito chocante, professora. Eu com 50, minha esposa com 51, Lili 14 e Luísa 21, a gente não tem ideia, né? A gente lê sobre a lista de Schindler, assiste o que aconteceu na Alemanha, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu, e isso aconteceu aqui, né? Em 8 décadas, mais de 60 mil mortes, e a gente não sabia. Sabe, para mim foi chocante. Eu estou até agora, a minha voz embarga, chorei e choro de novo, porque como eu pude ficar isenta disso por tanto tempo? Ok, mas as coisas se constroem, sobretudo nós que estamos num lugar social de maior suporte e acessos, né? Quer dizer, a gente, na verdade, a gente vive o mundo do qual a gente faz parte, né? Quer dizer, a gente não... E há todo um esforço para que a gente se mantenha assim,
né? Há todo um movimento para o ódio entre as classes, para que não se saiba da realidade dos mais vulneráveis, para que a gente não tenha empatia com essa realidade. Porém, nós, enquanto psicólogos e psicólogas, precisamos entender disso, precisamos saber que isso se dá, se deu e que vai continuar se repetindo na nossa prática se a gente não tiver clareza de muitas coisas, né? Nós estaríamos funcionando num regime de instituição total, com os manicômios segregando pessoas ainda hoje, se não tivéssemos tido a reforma, a luta antimanicomial, né? Que gera aí a Lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica, né? Que diz que a gente não vai mais segregar as pessoas em sofrimento psíquico, que a gente vai preparar a sociedade para que elas vivam em sociedade e que em momentos agudos, em que estiverem em surto e tal, aí elas serão internadas para protegê-las e proteger também a nós, né? De condutas e comportamentos que o sujeito não controla e que precisam ser cedidos para que ele fique numa melhor circunstância psíquica e que também o entorno, né, entendendo aí a família, fique bem. Então, hoje a gente tem uma lógica da política de saúde mental no SUS, né, que diz assim, nós aqui, aonde a vida acontece, precisamos nos preparar para amparar essas pessoas, não construir depósitos onde as pessoas são largadas, depositadas, às vezes até nascem lá dentro e crescem uma vida inteira lá dentro, como aconteceu com muitas pessoas, né? As pessoas se relacionavam sexualmente lá dentro, as crianças nasciam, aquelas crianças eram filhas dali, né? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Então, a gente precisa entender essas coisas, entender essa história. Só que o que a gente vive hoje? A gente vai ver muito isso nas aulas de saúde mental. Tudo bem, a gente tem a 10.216, a gente tem a reforma manicomial, a gente ainda tem poucos hospitais psiquiátricos, aqui na nossa região nós temos o Bezerra ainda, o Bezerra de Menezes, em Rio Claro. Tudo bem, a gente mudou essa estrutura, essa lógica, né? Tá certo. RAPSE e tudo mais. Mas acontece que nós temos nos municípios a estrutura prevista em lei para a gente poder oferecer esse atendimento mais humanizado e inclusivo da pessoa em sofrimento psíquico. Realidade de Piracicaba, hoje, digo isso porque trabalho diretamente em Combo. Tem uma reunião hoje, às 13h sobre isso, né? E outra, às 2h, sobre uma outra questão de uma outra política pública. Nós não temos médico. Nós não temos médico. Nesse momento, Piracicaba não tem psiquiatra na rede de saúde mental. Não tem. Tivemos uma reunião com o secretário, né, de saúde, que está aí. E tem uma outra questão, os médicos não querem trabalhar as horas previstas nos concursos, né? Eles se organizam de uma forma ali que você não consegue preencher as vagas. Então, você tem que ir para uma outra lógica que subverte essa estrutura. Então, tá bom, eu digo que eu tenho que tratar as pessoas com sofrimento psíquico. Aqui onde a vida acontece, no âmbito familiar, né, no núcleo familiar, no núcleo comunitário, vivendo ali no território do seu entorno, frequentando as unidades de saúde mental para manter os sintomas equilibrados, né, e todas as atividades terapêuticas que são previstas, porém, a gente oferece essa estrutura de forma absolutamente insuficiente, porque a gente não tem RH, porque a gente tem poucas unidades, porque a gente não tem um serviço de atendimento, por exemplo, o SAMU, que chegue para socorrer essas situações agudas e encaminhe as pessoas para os lugares efetivamente para serem amparados. E aí, o que as pessoas pedem no nosso município? Falando bem na realidade de Piracicaba. As famílias dos pacientes psiquiátricos, elas pedem internação. Pelo amor de Deus, doutora, interna ele. Ele tem esquizofrenia e fuma crack. Ele já vendeu minha casa toda. Eu sou uma senhora de 75 anos, meu filho tem 45. Ele é um homem desse tamanho. Quando ele entra em surto, doutora, ele me bate. E aí eu chamo o SAMU e o SAMU não vem. E aí ele vai para o pronto-socorro, para o PS, e ele foge. E ele volta para casa. E aí o médico não atende, o médico não interna. Porque se for necessário, a gente tem de internar para cederem os sintomas, equilibrar os sintomas, então o sujeito continua o seu tratamento no CAPS ou no ambulatório de saúde mental. Inclusive, a gente tem a previsão de CAPS 3,
que é um tipo de CAPS que tem leito para internação. O nosso, se não me engano, não está instalado. Nós temos também a previsão de que os hospitais gerais têm isso está na política de saúde mental. O hospital geral tem de reservar alguns leitos para internação psiquiátrica. Cidade de Piracicaba não tem. Você cobra, você espreme, você firma ataque, os hospitais não abrem esse leito. Então, a gente não tem um CAPS 3 funcionando para internar, quando acontece as pessoas entrarem em surto, ou ficarem mais agitadas, que precisam ficar internadas para a gente equalizar aqueles sintomas, trazer o sujeito para uma condição mais digna do ponto de vista mental, né? A gente não tem. Aí a gente precisa de uma internação no hospital geral para poder também serenar, medicar, né? Equalizar. Não tem. Então a gente tem. Aí o médico não manda internar, porque se ele mandar internar, ele vai gerar um problema para ele mesmo. E aí eles mandam as pessoas lá para a defensoria. E aí a gente briga muito com eles, porque a gente diz o seguinte: aonde que o juiz está na rede de encaminhamento da saúde mental? Porque vocês mandam as pessoas para cá para que a gente gere um processo judicial para o juiz determinar uma internação compulsória. O perito, se é para internar ou não alguém, é um médico. Então, se a pessoa tem necessidade de internação, e é uma internação contra a vontade, a gente tem o advento da internação involuntária, contra a vontade, prescrita pelo médico, que diz é o melhor para esse momento, não só para a integridade mental, mas também física, interne. Os médicos não fazem por quê? Porque se eles mandarem internar, eles vão dar um tiro no pé deles. E aí eles mandam para nós, porque daí a gente gera um processo, um custo na justiça, faz as famílias virem 1 milhão de vezes, ou seja, maltrata as famílias. Tem família que não tem passe para chegar na unidade da defensoria, que não vai ter passe para chegar na perícia com seu familiar, certo? Porque o direito a acesso, né, ao direito de ir e vir, ele não é igualitário, porque só pode ir e vir aquele que puder minimamente pagar transporte. Se o transporte público, política de transporte público, né, desse direito de se mobilizar, de se locomover dentro do território municipal, pelo menos, né, ele não é assegurado. Quando o município deixa uma tarifa de ônibus num valor exorbitante. Quando o município tem poucas linhas de ônibus oferecidas, elas estão muito aquém daquilo que o cidadão piracicabano precisaria para acessar o seu território, né? Então, o que a gente vê aí também? Essa também é uma política que é interessante que ela não seja acessível. Eu não quero que as pessoas saiam dos bairros vulneráveis e venham para os outros bairros da cidade. Aliás, eu quero que as pessoas fiquem lá. Se eu pudesse subir um muro, fechar, né? Murar tudo e isolar, muitos políticos fariam. Tá? Então, minha gente, bom, me empolguei, né? Eu me empolgo, vocês vão dando vocês fazem a faísca, eu pego fogo também, né? Karina, só nessa empolgação sua, como é que é esse esquema do tiro no pé do médico? O que fica cerceando ele de fazer tudo isso? O próprio emprego dele? É isso? Não, na verdade, o que acontece? Qual é a previsão na política de saúde mental? Bom, vamos lá. Existem 3 tipos de internação previstas, né, no SUS. Internação voluntária, o sujeito precisa e deseja ser internado, então ele diz para o médico, pelo amor de Deus, me interna, porque eu vou me matar de fumar tanto crack, se o senhor não me internar. Ou, pelo amor de Deus, eu aceito ser internado, as vozes começaram a vir na minha cabeça, eu vou matar alguém. O sujeito deseja e é indicado. Interna voluntariamente. O médico faz a carta indicando a internação e encaminha para ser internado. Deveria haver CAPS 3 funcionando com leito para essas internações, dentro do próprio CAPS, que é um CAPS que funciona 24 horas, com leito de internação. Temos a previsão, temos a unidade, porém ele não está funcionando, certo? Ou, porque tem que ter as duas coisas no município do tamanho de Piracicaba, todo o hospital geral deveria reservar um número específico de vagas para leitos psiquiátricos. Caso cidadãos no município acabassem tendo necessidade de internação, isso tem a ver com territorialidade. Lembram que quando a gente fala da psicologia comunitária, que surge como uma contraforça, no meio daquele movimento de uma psicologia tecnicista que só avalia,
Quando a psicologia comunitária surge, uma das coisas que ela faz, logo de cara, mesmo que subvertendo a ordem, é ir ao encontro das comunidades, junto com as equipes de saúde, conhecer como é viver nesses bairros, nessas localidades onde o poder público não alcança, certo? Então, quando eu digo que uma cidade tem que ter leito em um hospital geral para internar quem surta e no tamanho de Piracicaba, um CAPS 3 com leito para internação, e eu não tenho, onde é que o médico vai mandar internar? Ele não vai mandar internar contra a vontade. Porque se ele mandar internar contra a vontade, ele vai encaminhar para aquela internação aonde? Se não tem. Se o prefeito e o secretário de saúde não trazem para a agenda da saúde a necessidade da criação de leitos para internação psiquiátrica no nosso território municipal. Então, o médico não prescreve a internação contra a vontade, porque ele vai botar essa pessoa onde? Então, o que ele faz? Ele manda essas famílias lá para a defensoria, para que a gente crie um processo na justiça para se utilizar do terceiro tipo de internação, que é a compulsória. Certo? Voluntária, a pessoa quer e o médico interna. Involuntária, a pessoa não quer, mas precisa e o médico lauda. Ele é o perito, ele diz tem que internar, sob pena de risco de morte, risco de não sei o quê. E compulsória, quando essas duas primeiras falham e o juiz diz, município, cumpra a sua responsabilidade de internar. E digo mais, eu, juiz, vou dizer quanto tempo a pessoa vai ficar internada. 6 meses, 1 ano. Gente, isso é segregação. Então, os médicos incluem a defensoria no fluxo para que a gente judicialize a demanda. E as famílias vêm sofridas, com risco, com dano, porque a rede, a estrutura de saúde mental não ampara as necessidades dessa família. Então, elas vêm para nós desesperadas, porque elas entendem que a única solução é deixar o seu familiar internado por muitos meses. Isso é cruel, isso é necropolítica. Então, a cidade de Piracicaba age na lógica de necropolítica com relação à saúde mental. Não vamos internar, não temos leito, e digo mais, vamos inserir a justiça no fluxo, que daí o juiz determina, e aí o juiz manda internar, onde ele mandar tem que internar, e aí esses poucos casos que judicializarem, a gente vê o que a gente faz. É muito mais barato lidar assim do que manter leito em hospital geral para internar, ou do que eu ter um CAPS 3, que é caro. Poucos vão judicializar. A grande maioria das famílias vão ficar no seu território sofrendo com isso. Tá? Ó, agora na ordem. Entendeu, Ju, o que eu quis dizer? Tá? Na ordem agora, Marisete e depois Débora, tá? Pode falar, Marisete. Bom, Karina, depois do que todos falaram, fica assim, né? Vou falar até dentro do que eles falaram, eu vou costurar uma reflexão. Pensando na parte do livro que fala da presença crítica, né? É coisa assim que ficou me ocorrendo enquanto eu li, até comentei com meu marido. Um dos pontos, não sei se isso já foi pensado, vocês que estudam, que estão mais atrelados a essa coisa da mudança, eu falo em si, né? Que até pensando em música, daí eu vou falar aquele mais uma vez, né? Que é escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã, né? Então eu penso, a hora que eu li, eu penso que até o psicólogo viu que no passado era isso, que ele até contribuiu, né? Então, pensando na arte é isso. Daí, quando eu conversei com meu marido, fiquei pensando assim, que na parte de estágio, a gente comentou muito no início do semestre, é porque faltou nós estarmos lá. Nós fizemos um trabalho, mas nós tínhamos que estar em campo. Daí eu até comentei com meu marido, falei assim, porque nos anos 80, né, 80 e pouquinho, quando eu estava fazendo colégio, eu fiz público, mas as pessoas já estavam indo para o particular. Sorocaba já tinha objetivo, as pessoas já estavam mudando. Daí eu me perguntei, será que essas pessoas que entendiam que aquilo não era como elas queriam que fosse, o que tinha que ser, será que essas pessoas não tinham que ter ficado no colégio público? Será que isso teria mudado a escola pública, entende? Então, quando eu penso assim, que às vezes a gente, quando a gente fala de campo, eu falo assim, no caso, os meus filhos estudaram em escola particular, mas eu falo assim, hoje que eu sei
Se bem que na época eu queria o SESI, mas era só para quem fosse da indústria. Meu marido não era, mas eu falo assim, hoje que eu sei, será que eu colocaria, talvez, na escola pública? Porque eu estando lá, eu conseguiria fazer diferença? Então, eu falo assim, essa é uma reflexão. Eu sei que a gente não vai ter uma resposta agora, mas eu me perguntei, será que isso também não contribuiu? Se for pensar, se a gente quiser pensar nessa parte de elite, porque nessa pessoa que tem mais condições, porque na minha época, com certeza, meu pai não tinha, eu não fui para colégio particular. Hoje eu já ofereci isso para os meus filhos. Você entende? Então, esse é um ponto. E o outro é quando fala, acho que em 93, né, que veio o LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Eu acho que a psicologia ainda ficou mais de mãos dadas com a assistência social. Então, assim, quando a gente fala, porque agora a gente está falando das políticas públicas, então a gente está falando num todo, mas eu falo, nesse momento, assim, como essas duas profissões, elas andaram, porque eu imagino que a assistência social deva ter ensinado muito para a psicologia, quando eu penso a psicologia entrando desse formato, porque eu já vi, assim, às vezes, alguns psicólogos falando como que eles usam a psicologia social, porque tem as outras psicologias, né? Até tem o livro Psicologias. Então, essa, assim, é só, assim, pensando nesse lado da crítica, pensando no livro quando eu li, e daí somando isso, que eu queria só dividir, né? Se já tem alguma coisa, se isso também pensa, se isso, na sua visão, faria alguma diferença, é isso. Tá bom? Obrigada. Nada. Ó, o que acontece? Em 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela é instituída, né? A LOAS. Nesse momento ainda, a gente vai ver isso quando a gente vê, até estou com um livro aqui, porque eu já vou pensar que texto daqui eu vou tirar para dar a base reflexiva e depois falar da estrutura da política. Nesse momento, 93, a gente ainda está muito fixado no modelo classificatório, a gente ainda está muito atrelado a isso. E o serviço social, a profissão serviço social, a graduação serviço social, né, que dá aí a base potente de sustentação para a política de assistência social, né, a qual cria sua lei orgânica ali em 93, né? Nesse primeiro momento, a psicologia ainda está muito timidamente, né? O serviço social com uma crítica muito mais aprofundada nesse aspecto, né? A própria formação acadêmica da graduação em serviço social à época, né? Com muito mais ferramentas para olhar para essa sociedade de classes, para as consequências de uma sociedade capitalista, e a psicologia ainda muito elitista ainda. Eu diria, talvez porque tenha sido uma coisa que eu vivi com muita intensidade, que a partir de 2008, aí a psicologia está, 2007, 2008, formalmente na política de assistência, prevista lá, a nossa profissão, inclusive na norma operacional básica de recursos humanos da política de assistência social, dizendo unidade de CRAS, Centro de Referência em Assistência Social, que atenda a uma média de 2.500 famílias num território, vai ter como recursos humanos da unidade um psicólogo, um assistente social, um auxiliar administrativo. Então, naquele momento, 2007, 2008, nós entramos enquanto categoria prevista na política de assistência. Não pode não ter psicólogo. Aí a gente está positivado nas leis que disciplinam como vai se organizar aquela política pública de assistência social, tá? Eu vejo aí que em 93 a gente ainda estava muito... Ai, clínico. Eu entrei na faculdade um ano depois, assim. Embora a gente tivesse todo um furor do movimento da luta antimanicomial, que estava muito aquecida já, mas a gente ainda era muito cindido. Esse olhar que se tem hoje, se vocês pegarem agora, abram o site do Conselho Federal de Psicologia, tá? Depois da aula, parem um pouquinho na frente dele e fiquem só observando. Tudo que vai abrir, os links, as notícias que vão passar, vocês vão ter muita clareza qual é o posicionamento político da nossa profissão hoje. Não é político partidário, é como a gente enxerga que deve ser a gestão da polis, da vida das pessoas,
né? Vocês vão perceber que hoje a nossa profissão tem parâmetros que olham para essa sociedade com muita crítica. Isso não nasceu da noite para o dia, isso vem se construindo. Se a gente for pensar, por exemplo, em face do racismo, a gente só publicou orientações técnicas em 2017, sendo que no ano de 2000 ou 2001 já havia determinação prevista em assembleia que a gente tinha que criar todo um arcabouço teórico para a gente lidar com as questões relacionadas ao racismo. Então, a própria psicologia ainda vem se estruturando nesse sentido, mas hoje, assim, 90% do material que eu posso fornecer para vocês na aula de políticas públicas é produzido pelo Conselho Federal e o CREPOP, e os conselhos regionais. Eu não preciso pegar, claro que a gente pega, teóricos, né? Mas basta eu pegar os manuais, a conferência de políticas públicas, a 9ª que vocês viram, é da psicologia, né? Então, a gente ainda, né? Mas a gente já está com muito mais clareza de como deve ser o nosso posicionamento político enquanto profissão, tá? Débora, diga lá. Débora deve estar com a mão dormente já, de estar levantada. Pode falar, Débora. E as gatinhas? Bom dia. Bom dia. Ah, estão aqui correndo pela casa. Tá tudo bem já? A adaptação deu perfeitamente? Não, já se amam, já. Ainda bem. Karina, eu, na verdade, levantei a mão na hora que você começou a falar sobre o CAPS, porque a minha turma, né, a gente não foi a campo, né, no estágio do semestre passado, mas a gente leu, né, o livro da clínica peripatética e foi tocado bastante, né, na questão do CAPS. Inclusive a Cláudia trouxe um colega que trabalha no CAPS 3 e assim, ele veio de Campinas, né, e lá o CAPS 3 tem leitos para internar. Tanto é que ele explicou a questão de como funcionava o rodízio. No caso de Piracicaba, se eu não me engano, acho que cidade com mais de 200 mil habitantes ou 175 mil habitantes, é obrigatório ter esse CAPS 3. Sendo que a gente tem o CAPS 3, não seria obrigatório a gente ter os leitos para internação? Sim. Porque eu fico pensando se não é caso de entrar com o Ministério Público, entrar na justiça, sabe? Porque é lei, né? É uma lei, não é? Sim. Então, pensando na questão da política pública, por que ninguém fez nada até hoje, assim? Porque a cidade precisaria ter. Eu entendo que precisaria ter, né? Sim. Tanto é que quando eu achei que tinha, na verdade, a hora que eu vi, tem um CAPS 3 aqui, eu pensei que tivesse leito para internar. Exatamente. Pelo porte populacional, Piracicaba já era para ter até bem mais unidades do que tem hoje. O CAPS 3 já era para funcionar a partir de cento e tantos mil, não vou me lembrar exatamente agora, já era para estar funcionando. Existe, Débora, um TAC, um termo de ajustamento de conduta, firmado pelo Ministério Público há anos. Porém, o que acontece na nossa cidade? Deixa eu parar de gravar agora, vai. O que acontece